Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bom que até aqui tem o Senhor nos ajudado, né? E tem nos garantido vitória. Por isso nós estamos alegres, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós estaremos meditando juntamente a respeito de um tema tão importante na palavra do Senhor e que verdadeiramente trouxe consequências, responsabilizações e ao mesmo tempo nos mostra a misericórdia, a graça de Deus, em alguns aspectos a conduta por parte do nosso Deus em relação a atitudes que o povo cometera naquela situação, mas sobretudo eu faço uma analogia se isso não está acontecendo em nosso meio nos nossos dias. A lição número 12 trata sobre as visões do afastamento e o retorno da glória de Deus. Afastamento de quem? E se afastou, afastou de algum lugar. De qual lugar? Não é? Eu não sei se você, às vezes a gente diz assim, se você teve a oportunidade nós tivemos, não sei se nós aproveitamos a oportunidade de ler a revista, estudar o texto, estudar a palavra do Senhor. Eu acho que nós tivemos essa oportunidade, talvez um ou outro, ou algum de nós não conseguimos fazê-lo. Por isso eu estou fazendo desta forma, levando você a pensar juntamente comigo. Se é visões do afastamento, quem teve essas visões, irmão? Ezequiel. Mas ele teve visões de quem estava se afastando? O povo estava se afastando daquilo que Deus havia determinado, e isso gerou também um afastamento, né, do próprio Deus em relação ao povo. E agora nós vamos ver isso. E aí é autoexplicativo a parte B da lição, né, da chamada da lição. Retorno da glória de Deus. Interessante, né? Nós acabamos de louvar a Deus, glória, glória. Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E às vezes eu fico meditando sobre as canções, os louvores. Tem hora, irmão, que tem louvores que é uma opinião particular, tá? Eu acho que é difícil para nós cantarmos. Porque a expressão da escrita está nos chamando a uma responsabilidade tremenda, não é? E eu estou dizendo nesse sentido de aplicabilidade, não é que eu não possa louvar a Deus, eu estou retratando o conteúdo da lição e aplicando na minha vida, e às vezes eu não estou naquela condição, amém, irmãos? Mas vamos lá, visões do afastamento e retorno da glória de Deus. O textual diz assim: levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. A verdade aplicada diz: Deus nos convoca a viver em santidade, para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência. Qual é o propósito da nossa existência, irmão? Relacionarmos com Deus, não é? O propósito da nossa existência é relacionamento com Deus. Então, os objetivos da lição: mostrar que Deus não habita no meio da impiedade, ressaltar que a glória de Deus não se negocia e ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. O plano de Deus é habitar com seu povo. Para tanto, Deus revelou a sua palavra, em sua palavra, as diretrizes para nos aproximarmos dele. Aquilo que não lhe agrada e, sobretudo, nos concede o Espírito Santo para nos guiar e capacitar a viver agradavelmente diante do Senhor. Ele começa dizendo sobre a glória de Deus, ou sobre, especificamente, glória.
E nós vemos em vários momentos, ou em vários trechos da palavra do Senhor, retratar sobre a glória de Deus. E a gente precisa um pouquinho parar aqui, se faz necessário, para meditarmos sobre isso. Porque a glória, ela tem alguns significados dentro dessa expressão. Eu penso particularmente que quando nos referimos à glória de Deus, ou à ideia primária que nos vem, quando nós lemos, ou quando alguém fala sobre essa glória de Deus, qual é a ideia que você tem, irmão? Quando alguém ministra, fala alguma coisa, no bate-papo, um ministro, alguém está pregando, fala, a glória de Deus, qual a ideia que você tem? Poder, presença, quem mais? Grandeza. Essa é a principal que eu tenho. O resplendor, né? Quando fala da glória de Deus, eu penso de uma maneira figurada, nós criamos no imaginário da nossa mente, sei lá, umas luzes, algo muito resplandecente, com muita luz, algo assim muito impactante. Talvez seja a ideia primária que nós tenhamos quando se fala em glória de Deus. Amém, irmãos? Talvez seja isso que ao longo da nossa caminhada cristã, involuntariamente alguém nos passou e nós criamos essa ideia figurada da glória de Deus. Tudo que for mencionado aqui está errado? Não, mas não é somente isso. Então, o sentido ou o significado da expressão glória de Deus, ela não tem um único termo. O termo para expressar a ideia de glória na Bíblia, muitas vezes está ligado a um contexto no qual a palavra está sendo usada e ela vai direcionar naquilo que está sendo falado naquele momento ou naquele texto. E isso vai ficar claro daqui a pouco, quando nós abordaremos esse sentido propriamente aplicado em um contexto bíblico ou num texto bíblico. Então, assim, o contexto no qual a palavra está sendo usada é que determina a ideia que se deseja passar. Parece um tanto complexo, mas não é. Tem hora que eu faço uma analogia, uma correlação, até com a língua portuguesa, né, meu irmão? E aí eu vou falar uma palavra e eu quero que rapidamente você me fale o que veio à sua cabeça. Eu vou dizer aqui, aliás, eu quero 3 pessoas voluntárias. Não precisa levantar, você vai ficar daí, eu vou dizer algo, você vai responder. Bruno, quem mais? Irmã Jeane. Quem mais? Mais uma pessoa? Irmã Alessandra. Eu vou dizer uma palavra e você vai dizer o que veio na sua cabeça. Manga. O que veio na sua cabeça? Chupar. Fruta. Fruta. É doce. O que é isso aqui? Manga de camisa. Manga, você vai pôr a manga de camisa. Vai ficar interessante. Não sei se é doce. Se cair um açúcar, um café, talvez. Mas você está vendo? O contexto, é claro que isso aqui foi indutivo. Mas tem outro tipo de manga. Quem mexe aí ou já teve que consertar um carro, alguma coisa, tem manga de eixo. Então, na língua portuguesa, ela tem vários sentidos. E é isso que a gente precisa ter cuidado também ao interpretar a palavra do Senhor. Quando nós formos ler, e quando não, nós devemos estar lendo o texto bíblico, ao interpretar e entender aquilo que o Senhor quer nos passar. Você vai ver então que nesse sentido, a glória dentro do texto, do contexto, ela quer nos dizer algo em algumas situações e em outras é outra mensagem. Aquilo que produz, então, de uma maneira geral, segundo os testamentos, aquilo que foi aplicado nos testamentos e os dicionários
apologéticos, os dicionários que versam sobre a palavra do Senhor, de uma maneira geral, a glória de Deus está ligada àquilo que produz peso, àquilo que se impõe, àquilo que produz consideração, ou está relacionada à santidade, ao seu poder, mas você está vendo que, olha, são em locais ou condições diferentes. Vamos para a aplicabilidade. Moisés está numa situação. Ele está lá no monte. E ele, ao conversar com o Senhor, ele lhe faz um pedido. Vocês lembram qual foi o pedido de Moisés? Senhor, deixe que eu veja a tua glória. Não é isso? Olha aí, a glória. Qual conotação é essa? Vai pensando um pouquinho, agora eu volto no texto de Moisés. Então, os significados dessas expressões, no contexto, pode estar se referindo aos seres humanos, às riquezas materiais, ao próprio Deus. Vários textos do Antigo Testamento então fazem essas conotações. E eu já falei sobre poder, sobre santidade, sobre manifestação da glória de Deus, sobre o poderio do Senhor. Por exemplo, glória de Deus em relação ao templo, à igreja. Na quarta-feira, o irmão Marcos disse assim: papai está na casa. No domingo passado, o pastor estava aqui ministrando, e depois eu vi ele dizendo, ele falou assim: rapaz, pensa numa manhã em que houve uma manifestação de Deus. Isso está ligado à glória, irmão? Manifestação da glória, desse poder, mas também está relacionado à presença de Deus no ambiente. Então vai muito além essa questão da glória do Senhor, daquilo que nós verdadeiramente pensamos. Louvado seja o nome de Jesus. Se alguém encontrar aí essa referência de Moisés pedindo para ver a glória de Deus, leia, por favor. Está lá em Êxodo 33, salvo engano, 14, 15. Ou melhor, 33, 18. Se der para projetar, Êxodo 33, 18. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Ah lá. Ó. Então ele lhe disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Versículo 19 vem a resposta. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Qual foi o pedido dele? Deixa eu ver a tua glória. Qual foi a resposta? Ele fala de bondade, ele fala de misericórdia, e ele fala de compadecimento. Como que ele vai ver essas coisas? Está falando da essência do próprio Deus. Você está vendo a diferença? Não está falando de uma manifestação visível, não é? Que é a glória revelada, mas está falando da essência de Deus. Senhor, deixa eu ver a tua glória. Fala, não. Você vai ver a minha bondade, a minha misericórdia, o meu compadecimento, a essência de Deus. E é assim que Deus muitas vezes se manifesta na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ver o resplendor da glória de Deus, e Deus está mostrando bondade para com você, misericórdia para com você, compadecendo-se das suas dores. Deus está com você, comigo, com a igreja, a todo instante, revelando a sua glória. Você está vendo isso, irmão? Quanto é que Deus tem feito nas nossas vidas? É muito.
O fato de levantarmos hoje, Deus já está revelando a sua glória, é a bondade dEle, de enxergarmos, é a misericórdia de Deus. Deus está se compadecendo de mim e de você. Ele está revelando, manifestando a sua glória na sua natureza, ou seja, em sua essência. Ô meu irmão, se a gente não meditar sobre essas coisas, e aí parece que a gente lê o texto bíblico e passa assim, ó. Agora, quando a glória é manifesta, ou pode ser melhor descrita na manifestação visível dos atributos de Deus, né? É uma coisa impressionante. Porque dentro desses atributos, Deus a gente costuma gravar 3, né? Muitas das vezes a gente já sabe de cor e salteado. Deus é o quê? Está vendo? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Eu gosto de dizer que Deus é presciente. Ele sabe tudo antes que aconteça. A onisciência, Ele sabe tudo, mas antes que Ele é presciente, irmão. Ele sabe de tudo antes de acontecer. E tantas outras virtudes e atributos do nosso Deus. Então, falando de outra maneira, Deus é glorioso. E Deus então se manifesta dentro dessa glória, desse resplendor que nós estamos falando, e aí nós muitas vezes não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir, quando a presença de Deus é manifesta e enche os nossos corações. Agora há pouco a missionária ela está dizendo, quem não já deu essa vontade, né? Está ali no trânsito, está ouvindo um louvor, tem que parar, meu irmão, porque a presença, você não está vendo Ele, mas a presença dEle está ali, e Ele está enchendo a sua vida. Isso é glória presencial de Deus. Então a gente precisa entender esse manifestar, o que é essa glória de Deus. A gente vai lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, e você começa a discorrer ali a partir do versículo 10, 11, até chegar no 14. A Bíblia diz assim que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ou seja, receberam o Senhor, Ele deu-lhes o poder de serem feitos ou transformados, chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. É a glória do unigênito do Pai. É com graça e com verdade nas nossas vidas. É por isso que a alegria do mundo ela é momentânea. Nós temos a felicidade, é duradoura. Não estou dizendo que nós não vamos passar adversidade, mas essa glória enche essa casa que é você, porque você é templo e morada desse Espírito Santo, e Deus se revela dessa maneira na sua vida. O nome disso é a glória de Deus revelada por meio de Jesus Cristo na sua vida. Então Deus vem trabalhando, Deus vem mostrando a sua essência, é a manifestação visível agora desses atributos, mas de uma maneira aplicada em nós, de uma maneira aplicada ao povo, e isso é muito interessante. Isso nos mostra um meio de relacionarmos com Deus, é uma autorrevelação de Deus e o seu desejo de habitar entre os homens. Interessante, né? Eu vou abrir um parênteses aqui desse relacionamento. Você vê no princípio bíblico que Deus se manifestava de que forma para se relacionar com os homens? Ele se manifestava através dos fenômenos naturais, não era assim? Ele bradava na natureza, era coluna de nuvem, de dia fazia sombra, de noite era uma coluna de fogo, não era assim? Ele se manifestava na natureza, falava com os homens, mas aí Deus entendeu que precisava estreitar relacionamentos, né? E até nós estávamos falando sobre isso aqui no encontro de varões, pela fim da madrugada aqui de ontem, né?
Nós nos reunimos aqui, Deus quer estreitar relacionamento. Olhe para cá, deixa eu te dizer, Deus quer estreitar relacionamento com você. Ele se manifestava na natureza, aí ele falou, não, eu preciso estar mais próximo, eu vou enviar o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, como ora mencionado, e Deus falou, não, mas ainda está pouco, eu quero estar mais próximo, eis que enviarei para vós outro Consolador, é o Espírito Santo, ele habita dentro de você, igreja do Senhor. É isso que é relacionar-se com Deus. Aí eu fico pensando, meu Jesus, como Deus quer relacionar-se conosco, como Deus quer estar próximo de nós. Meu irmão, você já viu o tanto que é agradável quando você está perto de uma pessoa que você o admira, que você tem apreço por ele, que você quer ter contato? É tão bom ouvir uma pessoa que nos faz bem, amém ou não amém, igreja? E assim é com Deus, meu irmão. Eu quero estar próximo a Deus, eu quero estar junto de Deus, eu quero estar ligado a Deus, eu quero ouvir Deus, porque do outro lado, eu já sei, Ele deu amostras de que Ele quer isso a todo tempo e a todo instante. Deus quer relacionar-se conosco. A gente precisa entender isso, mas a gente já entende, então precisamos praticar isso. A gente precisa viver isso. Então, dentro desse contexto de Deus revelar, quando Deus revela então sua glória para Moisés, Deus estava falando de quê, meu irmão? Quando ele fala de bondade, de caráter, de compadecimento, ele estava falando, era do próprio caráter, da sua essência, da sua grande beneficência. Naquele momento ele não estava falando de glória, é que Deus entendeu as duas coisas. Moisés estava falando de ver a glória resplandecente, e Deus falando para ele da essência, do caráter, da bondade. E muitas vezes a gente quer chegar à casa do Senhor e quer só a essência da glória, mas tem que ter transformação. Nosso caráter tem que ser lapidado pelo Senhor, nossa personalidade vai ter que ser mudada, porque o Espírito de Deus está trabalhando na minha e na sua vida, e isso é o manifestar da glória de Deus. E aí, meu irmão, quando nós sairmos daqui do templo, porta fora, as pessoas vão ver, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque houve uma transformação e a glória de Deus está resplandecendo na sua vida. Mas parou aí, pastor? Deus falou, não, fique lá na fenda da penha, ou seja, na fenda da rocha, eu vou passar, você vai me ver por detrás. Meu irmão, Deus ainda concedeu aquilo que Moisés queria. Tudo bem, talvez não fosse da forma, eu estou conjecturando, que Moisés desejaria, não é? Mas ele pede para ver a glória de Deus, Deus permite algo a ele. E quando Moisés desce e chega no meio do povo, o povo em corrupção, a glória de Deus era tanta na vida de Moisés, que ele tinha que cobrir o seu rosto, meu irmão. É assim na nossa vida, quando nós estamos cheios de Deus, o pecado, o diabo, os seus demônios têm que sair, porque a glória de Deus está na nossa vida. E a gente precisa viver isso. A gente precisa viver. Não é saudosismo. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Os homens é que mudam. Deus continua o mesmo na sua essência. Portanto, quando o verbo se fez carne, a presença gloriosa de Deus corporificou-se, porque verdadeiramente Ele é a Shekinah. Ele é a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Entendido o que é essa glória e que deve ser aplicado segundo aquilo que estiver relacionado ao texto, a produção daquilo que ela quer passar, nós vamos então para o segundo tópico: as abominações do povo no templo. Tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus,
nós acabamos de ter, atentando para a associação com a santidade de Deus, nós vamos então abordar nesse tópico que a conduta daquele povo, e especialmente dos maiorais que estavam lá dentro do templo, serviam no templo, a Bíblia diz que eram 25, aqueles homens estavam tendo uma conduta horrenda. O texto de referência não está tratando sobre isso, mas para entendermos o que está acontecendo aqui, você precisaria ter lido o contexto lá de Ezequiel e algumas outras passagens. Aqueles homens estavam de costas para o altar do Senhor. Aqueles homens estavam profanando a casa de Deus. Aqueles homens estavam com idolatria, com deuses estranhos. Aqueles homens fizeram aquilo que não deveriam fazer e que trouxeram consequências horrendas. E aí diz: os ídolos e a criatura acima do Criador. O Espírito de Deus levou Ezequiel em uma visão a Jerusalém até o templo, e ele vê a imagem de ciúmes colocada por Manassés. Pastor, o que era essa imagem de ciúmes? É possível que seja uma imagem que fora colocada ali por Manassés, não é? É um objeto ou algum objeto de idolatria que existia ali e que não deveria estar naquele local. Na verdade, não deveria estar em lugar nenhum, mas principalmente naquele local, né? Apesar de ter sido removida posteriormente, aquilo trouxe consequências nefastas para o povo. Eles estavam idolatrando, eles estavam adorando dentro, pasmem, dentro da casa de Deus, fazendo o que não deveriam. Essas visões que nos fazem lembrar sobre a possibilidade de, havendo a ausência de ensino, firmeza e profundidade cristã, se adotar um sincretismo religioso a ídolos secretos e estabelecer no culto a criatura acima do Criador. Cuidado, irmão, a hora de entrar na casa do Senhor, guarde teu pé. Estou fazendo uma analogia. Nós subimos a essa casa de oração para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus. Nosso objetivo não pode ser outro, não pode ser homens, não pode ser objetos, não pode ter outras conotações. Ao chegarmos na casa do Senhor, nós viemos aqui para adorar, exaltar e bendizer o Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso deve ser um reflexo na nossa vida, onde quer que nós estivermos. A criatura não está acima do Criador, de forma nenhuma. Ainda que muitas vezes aconteçam coisas, eu abro um parênteses, coisas terríveis às vezes nas reuniões, né? Nesse sentido de, às vezes, a criatura está colocada numa situação acima do Todo-Poderoso. Reflita sobre isso. Deus é soberano e Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Foi destruída por Josias, mas posteriormente foi construída outra. A imagem, pinturas de répteis, animais em lugares escondidos. Quando eles se colocam de costas para o altar, para o lugar santíssimo, isso demonstra um desinteresse, um desprezo tão grande pelaquilo que é a essência de Deus, uma irreverência tremenda. E agora nós vamos chegar lá,
E a gente, dentro dessa questão de reverência, a gente precisa tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente se comporta de maneira muito irreverente na casa do Senhor. Deus está no santo templo. E aí eu não estou falando pura e simplesmente de paredes físicas, não. Eu estou falando de você, eu e você, templo e morada do Espírito Santo. Acabamos de falar, Deus está presente. A Ele toda a honra e toda a glória, meu irmão. A Ele toda a sua atenção. A Ele toda a sua reverência, ou a nossa reverência, quando eu me refiro aí, irmão, porque a espada está passando aqui, eu não estou isento disso não. Nós estamos juntos nesse mesmo sentido, louvado seja o nome do Senhor. Então essas abominações do povo no templo de Deus, trouxe consequências horríveis. Consequências que, por lá na frente você vê, e aí está falando de Manassés, isso aí que começou a origem do cativeiro, meu irmão. Foi por aí que começou a origem do cativeiro, o povo foi escravizado, não é? Josias ainda nesse meio intervalo de tempo aí, o que acontece? Levanta-se gerações, e Josias teve 3 dos seus filhos, sucederam ele, e aí um neto seu, e ele se arrepende, ele acha os escritos da casa do Senhor, e chama o povo a um arrependimento, e aí ele começa a mudar essa história, juntamente a sucessão dele, aqueles que sucederam ele, começa a mudar essa história, mas depois o povo cai de novo, e aí, meu irmão, Deus não tolera esse tipo de coisa, o povo foi levado cativo. E o que me chama a atenção, que Deus está nos dando, ou nos chamando a um arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós somos sujeitos a falharmos. A Bíblia diz assim, o bem que quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí eu preciso arrepender, se eu estou fazendo mal ou errado, aquilo que não é contrário à palavra de Deus, eu preciso arrepender. Até me passe aqui agora, por favor, Atos capítulo 3, versículo 19, se eu não estiver enganado, esse versículo. Então, o bem que eu quero eu não faço, mas eu preciso arrepender daquele mal que eu fiz, e voltar-me para Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, se alguém achar pode ler, acho que não... Você está projetando? Está lá. Atos 3,19. Né? Mas lá diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados. Outras traduções diz, cancelados os vossos pecados. Continua, e para que assim os tempos de refrigério venham. Outra tradução diz, pela presença do Senhor. Isso é manifestação da glória de Deus. Mas está falando que eu tenho que arrepender. Porque o mal que eu não quero, esse eu fiz. E se eu fiz, eu preciso arrepender. O povo estava praticando o que era mal, errado, lá dentro da casa de Deus. Terrível coisa. Os ídolos estavam acima, né? A criatura estava acima do Criador. Os ídolos estavam dentro da casa de Deus, existiam coisas escondidas ali, e ele fala das visões que nos fazem lembrar sobre a possibilidade de não havendo ensino, e eu louvo a Deus, não é? Que aqui na nossa igreja tem ensino da palavra do Senhor. Nós não vamos, é uma justificativa que nós aqui, por exemplo, da AD América 2, nós não temos, não teremos, não era ensinada a palavra. Não fomos advertidos, não fomos ensinados sobre isso, estamos sendo a administração, o ensino da palavra de Deus. Não teremos essa justificativa. Outra coisa que acontecia muito lá, o interesse pessoal e material estava acima de tudo. Vivemos hoje em uma sociedade que um jargão popular aí, ele insiste em permanecer, que diz assim, a pessoa vale o que
Tem. A pessoa vale o que tem. E se ele tem, o tratamento é diferente, a receptividade é diferente, o meio é diferente, as situações são diferentes, mas eu louvo a Deus que Deus não vê assim, Deus vê todos de uma mesma forma, e se você se aproxima de Deus, Deus está ali de braços abertos para te conduzir. Mas nós vivemos na sociedade assim. Eu preciso separar, entender isso. Eu não quero morrer agora. É no dia que Deus determinar, saber conviver com essas coisas também. Tem gente que emburra, quer enclausurar, quer sumir, fica revoltadinho da vida, emburra com Deus. Pode parar, pode parar. Não adianta não emburra não, filho, não emburra com Deus não. Você não é menino, não é criança, né? Estou emburradinho com Deus. Não vai resolver nada, não é? Isso não vai resolver. Nós temos que procurar compreender os desígnios de Deus, a sua palavra, e voltar para aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, né? Então, interessante isso, né? Que aquilo que era pessoal, material, estava acima de tudo. Aí o profeta, na visão, ele é levado para ver mulheres no templo do Senhor, chorando por Tamuz. Elas estavam chorando lá. Quem que era esse Tamuz? Era um deus para eles. Existiam outros, né? Mas era uma espécie de deus da vegetação, da fertilidade. E elas chorando, adorando, porque diz que, segundo os historiadores, teólogos, e aquilo que a gente busca para estudar, que de tempo em tempo, segundo os períodos ou estações do tempo, ele ressuscitaria. Olha que coisa mais louca. Que trem mais esquisito. E elas estavam ali chorando por ele. Diversos comentaristas associam então ele a essa fertilidade, essa vegetação. Isso era uma prática pagã. Cuidado, irmão. Hoje as circunstâncias e o momento em que vivemos, talvez a gente olhe para a realidade bíblica, ou seja, na cronologia. O que é cronologia? Conjunto de datas, tempos e épocas que esse relato está se passando. Fala, mas hoje a gente não faz isso, mas a gente faz outras coisas. Talvez nós estamos adorando mais um filho do que o próprio Deus. É duro dizer, né? Mas se você for fazer analogia, Deus não poupou o seu próprio filho. Talvez nós estamos colocando algo que seja material à frente das coisas de Deus, acima de Deus. Talvez nós não estamos fazendo o que se fazia naquela época, mas estamos fazendo outras coisas que igualmente vai afrontar a santidade do nosso Deus, aquilo que é realmente devido a Deus. Estavam ali, colocou interesse acima de tudo, estavam chorando. Cuidado com práticas pagãs. E aqui eu abro um parênteses difícil. Nós vivemos num país em que tem muitas práticas pagãs. Vou dar um exemplo, e aí tem uma dificuldade extraordinária. Vou falar de filhos. Nós temos os nossos filhos lá. Já passei por essa etapa, a situação, o que não acabou, né, irmão? Tem outras coisas, vai mudando. Mas vou pegar as crianças. Talvez eu e você já tenhamos feito isso, dançado quadrilha. Ixi, né? Mas são coisas, meu irmão, que nós precisamos atentar.
Chegou a ponto de eu ir na escola e dizer: eu sei que faz parte da cultura do meu país. Veja, lembra que eu disse: eu preciso entender e pedir graça de Deus para viver em meio a uma sociedade que tem costumes, que tem práticas, que muitas vezes vai contra os princípios da palavra de Deus. Eu vou tirar meu filho da escola? Não, de forma nenhuma. Mas eu posso tentar de alguma forma, em Cristo Jesus, buscar alternativas. Começa por ensinar ele. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Não bastando isso, fui na direção da escola e disse: olha, eu entendo, eu compreendo, mas eu quero pedir, meus filhos, eu não quero que eles participem, por isso, por causa do meu princípio cristão, por isso, e eu entendo que isso não pode afetar as notas dele, ele não pode ser avaliado por não participar de uma cultura do meu país. A pessoa entendeu. Qual a dificuldade nisso? Eu não disse para ele não ter relacionamento com as outras crianças, eu fiz o contrário: relacione-se com essas crianças. E, claro, dentro da linguagem dele, converse com essas crianças, com seus amiguinhos. São os pares, são os iguais, não é? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender essas coisas. O interesse pessoal e material, para nós cristãos, não pode estar acima de tudo. Já cansei de ouvir, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido também: faço qualquer coisa para alcançar meu objetivo. Você já ouviu isso? E é duro, né? Quando eu ouço alguém dizer isso assim, eu me preocupo muito, porque se a pessoa faz qualquer coisa para chegar ao objetivo dele, misericórdia, meu irmão. Misericórdia, o que ele não poderá fazer, inclusive com você? Irreverência e indiferença, estavam de costas no templo. O comentarista sugere aqui, é só essa irreverência ou a falta de respeito em relação a Deus, mas tem um sentido geográfico nessa postura deles, desses homens lá. Sabia disso? Lá, lembra de Tamuz? E existia também um outro deus, Adonis, que era um culto ao Deus do sol. E quando você chegava, e na verdade, geograficamente seria no sentido que está aqui a igreja, e aí só para nós entendermos, facilitarmos a nossa compreensão, lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, lugar santo, e aí tinha os utensílios lá dentro, a pia, o candelabro, e lá no portão tinha um altar do holocausto, e era o portão de acesso. Guarde isso aqui, essa prefiguração. Eles estavam de costas porque o sol nasce lá, e eles estavam ao mesmo tempo agindo com essa irreverência e essa indiferença para com Deus, mas ao mesmo tempo estava cultuando o Deus Sol. Então eram duas situações ali que estavam acontecendo dentro da casa de Deus, prefigurado o tabernáculo. E o interessante é que ao entrar tinha que morrer lá no altar do holocausto, para entrar para o lugar santo e chegar no lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus, a arca da aliança. Então, se o pecado, segundo o comentarista, está dentro ali do templo, observe a conduta de Deus, meu irmão. Note, interessante que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos. Sai do lugar santíssimo, está aí no texto bíblico, vai passando de caminho pelo lugar santo e para lá
na porta de acesso. A Bíblia diz que os querubins estão ali. E de repente a glória de Deus está ali. Os querubins começam a sair em rodas, voando. E a glória de Deus vai saindo e sai pela cidade e se estabelece no monte. Ô irmão, dura coisa é quando nós não temos a presença de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus na nossa vida. Nós somos como um barco à deriva. É duro quando você, e aí eu vou fazer uma relação, quando você ora e você não sente a presença de Deus, quando você lê e não entende a palavra do Senhor, quando você diz, Deus vem em meu socorro, e você não sente isso, mas não é porque Deus não está fazendo, é porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e a glória de Deus foi saindo, a ponto de Deus, a glória sair e se estabelecer no monte. Isso é terrível. E Abacuque diz que Deus é santo e os olhos do Senhor não podem contemplar iniquidade. O texto bíblico diz assim: Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença, o que, irmão? Não for conosco. Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. E aí Deus diz, olha, tudo bem, só que isso vai trazer consequência. Eu estou conjecturando o texto, irmão. Vai trazer consequência, porque Deus não suporta pecado, Ele não convive com pecado, Ele não convive com erro, Ele não convive com mácula. Deus não aceita isso, meu irmão. As consequências vieram. O que aconteceu? Por isso morreu muita gente, porque estava em pecado. Se o pecado estiver na nossa vida, cuidado, nós podemos morrer. E aqui eu não estou falando só de morte física, eu estou falando primeiro de morte espiritual. É quando não sentimos a graça de Deus, a presença de Deus, o mover da glória de Deus, a Shekinah, a glória em todos os sentidos. E aí nós vamos falar Icabô, ou para alguém Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Está vendo por que é importante saber o que era essa glória? Foi-se a glória, a presença de Deus saiu daquele lugar. Eu clamo, Senhor, tenha misericórdia, que a tua presença nunca saia da nossa vida. Nunca saia a presença do Espírito de Deus das nossas vidas. Isaías 59, versículo 1 e 2, já estamos concluindo. Dura coisa é quando você... Eu não sei se você já se sentiu em algum momento da sua vida sozinho. Em alguma circunstância que você pensa assim, agora lascou. Isaías 59, 1 e 2. Se você já se sentiu sozinho em alguma circunstância, é coisa horrenda. É muito triste. Mas é que se sentir numa solidão espiritual é desastroso. É porque Deus, Ele não compactua com o pecado. Ele não aceita isso. E diz lá, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo a solidão espiritual, irmão? Quando pecamos, quando erramos o alvo, vai criando um abismo, uma distância. E aí, meu irmão, Deus não ouve. E o ouvir aqui, na aplicabilidade de atender. A gente fala, as coisas não acontecem. A gente pensa que está orando e as coisas não acontecem. Deus não compactua com isso. Mas aí, meu irmão, você vê que a glória volta. O retorno da glória de Deus é patente. Porque Deus continua interessado em operar a restauração no relacionamento com os seres humanos.
E Deus começa a retornar, a glória começa a retornar. E o interessante é que agora, meu irmão, a visão vai focar sobre a conduta do povo e dos sacerdotes. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor procura os fiéis da terra que o adorem em espírito e em verdade. Mude de conduta. Deus está esperando que nós mudemos de conduta, é só isso. Ele não está nos pedindo muita coisa, Ele não está requerendo, Ele está requerendo que nós mudemos de conduta. A visão agora é outra. A mensagem enfatiza lançar fora tudo que contamina. Está lá em Isaías 47, e aí é o texto de referência lá, ó. Começa em Isaías 43, e a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria muito maior, meu irmão. Se você sentir a graça de Deus, agora você vai pular, você vai agora saltar, porque a glória da segunda casa seria maior, e é maior para a glória do nome de Jesus. Pastor, mas como é isso? Ei, olhe para cá, ele não está falando da glória da segunda casa, templo. Ele está falando de você. É o próprio Deus que está na segunda casa. Não é por causa do templo, mas por causa daquele que é adorado e desejado pelas nações. É por isso que a glória da segunda casa é maior. Que Deus conserve você, que Deus te dê graça, que Deus abençoe sua vida. O ponto de vista é o altar. Conserte o seu altar para com Deus. Deus está nos chamando para reconstruir ou restaurar o nosso altar. Quando nós restauramos o altar, Deus vem e enche a casa. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.